Fala rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí, mais uma vez com o elenco completo. Hoje a gente começando a gravação antes do expediente de trabalho, para não falhar com vocês aqui, para falarmos bastante, abordarmos mais uma derrota do Corinthians, que aconteceu na última quarta-feira para o Fortaleza. E como eu disse no pós-jogo, pelo que foi a partida, o resultado não foi justo, mas futebol não é um resultado de justiça, não é um esporte de justiça. É um esporte de quem é mais competente. O Fortaleza chegou menos vezes ao gol e fez mais gol, e o Corinthians chegou mais vezes ao gol, fez menos gol, perdeu o jogo. Então vamos falar bastante disso, falar da campanha do Corinthians no campeonato que se encerra no próximo domingo. Mas antes disso, Lucão, Vlad, como é que vocês estamos, irmãos? Tudo bem? Fala Fê, fala Vlad, pô, tudo certo? Mais um dia aí falando de Coringão, que a gente gosta. Confesso que mesmo com a derrota eu consigo enxergar pontos positivos, pelo menos, desse jogo, coisa que a gente não conseguia ver dos últimos, né? Mas a gente vai falar bastante sobre esses pontos aí. Tamo junto. Fala rapaziada, beleza? Mano, muito bom. Mais um papo de Corinthians, apesar do Corinthians. É isso. Sem mais delongas, obrigado mais uma vez para quem estiver conosco aí, quem nos assistir, quem nos ouvir, compartilha com os amigos, dê feedback para nós e é isso. Vamos falar do Coringão aí, mano. É isso aí, é isso aí. Bom, como eu costumo falar sempre, né? Não vou ficar passando pelo que eu já passei no pós-jogo. Como eu já falei na introdução aí, quem assistiu a partida, que acompanhou, sabe que o Corinthians criou chances para pelo menos não perder o jogo. Não acho mesmo que na última quarta-feira contra o Fortaleza a derrota foi merecida, mas é aquilo, né? Como eu falei também, assim, jogos como esses, eles mostram para nós aquelas coisas boas e aquelas coisas ruins. E as coisas, não vou dizer coisa, né? Mas é um jogo que nos mostrou que não dá para o Corinthians manter Kaká, não dá para o Corinthians pensar em André Ramalho ainda, em outros jogadores também. Ao mesmo tempo que foi um jogo que mostrou que o André merece mais chances, que o Vitinho está pedindo passagem também. Né? Eu vou ser sincero com vocês e posso ser achincalhado aqui. Tô vendo muito alarde em cima do Dieguinho e sinto muito, tá? Eu não vejo nada demais. É, espero muito estar enganado, quero muito queimar minha língua, que o menino, eu sei que ele é habilidoso, dá para ver tal, mas sabe, para mim é muita firula e pouca objetividade. Para mim não sai nada dali. Então eu fico mais com o Vitinho, fico mais com o André ali, que vão mais para dentro do gol. O André é um volante que eu gosto dessa questão de pisar mais na área. Vi muita gente falando, comparando ele com o Elias, mas eu acho que por estrutura física, pela passada, pelo tamanho dele, ele me lembra muito mais o Jusilei ali quando começou no Corinthians do que o Elias ou qualquer outro volante. Ele me lembra um pouco o Jusilei quando começou. Mas enfim, já vou trazer agora outros números aqui para a gente também já. Não, na verdade, vamos falar do jogo primeiro, depois eu passo para as estatísticas aí de Campeonato Brasileiro, que o Corinthians termina como visitante só com 4 vitórias nesse Campeonato Brasileiro, né? É uma campanha péssima, como a gente já falou aqui, tiveram vários jogos como visitante que nos tiraram do sério. Esse não nos tirou do sério. Acho que a gente merecia pelo menos ter saído pontuando na última quarta-feira, mas faz parte, é do jogo. E é isso. Lucão, Vlad, o que vocês acharam do jogo aí? Depois a gente comenta um pouquinho do campeonato. É isso, Fê. Como eu disse no comecinho, diferente dos outros jogos, que quando acabava e a gente vinha aqui trocar ideia, era num tom de indignação, de que, porra, Coringão não jogou nada de novo, a gente não pode confiar nesses caras. Quando sai algum titular, parece que os reservas que entram não mostram também serviço, não mostram futebol, não mostram vontade de estar ali. Pelo menos nesse último jogo, eu enxergo isso de uma forma diferente. O que a gente sabe já de certo, realmente não muda que a gente já sabe desde o começo do ano que a gente não pode contar com o Maicon, a gente já sabe desde o começo do ano que a gente não pode contar com o Kaká. Esses jogadores, eles estiveram nesse jogo e a gente já sabia que não podia contar com eles, e eles só provaram o nosso ponto, que a gente continua sem poder contar com eles. Mas diferente deles, os jogadores que entraram para suprir ali as ausências dos nossos titulares, eu acho que entregaram um bom futebol. Como você disse, eu também já falei isso em outras resenhas. Eu gosto muito do André. Eu acho que
dos moleques da base que subiram recentemente, e de moleque eu falo, pode colocar Bidon, pode colocar André Negão, pode colocar todos esses. Eu acho que para mim o André é o mais promissor de todos esses. E Negão. André Negão, não, pelo amor de Deus. É, nossa, tô doido. Estamos gravando de manhã, não acordei direito ainda, foi mal. Mas de todos os moleques novos que subiram da base, eu de verdade acho que ele é o mais promissor. Gosto do futebol dele, acho que ele é aquele volantão que é a nossa cara mesmo, sabe? Que a gente gosta de ver no time. Do Dieguinho, eu concordo com você, Fê. Parece muito um Wesley quando estava inspirado, sabe? Mas o que eu tô gostando dele é que ele tá puxando a responsabilidade para ele, pelo menos. Em jogos assim, ele não tá se escondendo. E isso eu enxergo como positivo. Por mais que também acho que ele não seja nenhum gênio, eu acho que só de ele chamar a responsabilidade para ele já é algo positivo. E o Vitinho, pô, entrou jogando bem de novo. É uma pena que as bolas não entraram, mas fez uma boa partida. Então é isso. Se fosse para focar em algo positivo desse último jogo, eu focaria nesses jogadores que entraram e mostraram vontade, mostraram futebol, coisas que a gente não estava vendo antes. Não sei, Vlad, o que você acha? Não, eu concordo com vocês. Assim, eu tô um pouco mais amargo, né, mano? Porque eu não aguento mais, velho. Não aguento mais esses caras aí. E vocês não estão errados, tá? Pelo amor de Deus, não estão errados. A análise é essa aí mesmo. Ou melhor, vocês analisaram o jogo, de dizer que o Corinthians jogou melhor do que em vários outros jogos. É fato, isso. Não tem como brigar contra isso, mas eu tô tão de saco cheio que eu não consigo nem ficar olhando coisas boas. No off aqui, antes da gente começar a gravar, o Fê tava falando uns dados aí que eu não sabia, né? A terceira pior campanha da nossa história, né, mano? É muito difícil, né, a gente tentar olhar alguma coisa boa. Confesso pra vocês que eu não tô conseguindo, mano. Eu já reconheci antes, talvez por amargor meu mesmo, sabe? Talvez porque eu tô puto mesmo e não consigo ver nada bom, mano. É aquela frase que a gente já usou pra outros times, que, tipo, jogou... Inclusive o Fê também citou essa frase, que é jogou como sempre... como que é? Jogou como nunca e perdeu como sempre, né? É tipo o Corinthians, né? O Corinthians tá tipo nessa aí, né? Então a gente jogou, beleza, um jogo que foi melhor do que outros e perdeu de novo, né? Enfim, concordo com vocês, não vou nem ficar me esticando muito. Quanto aos jogadores, eu gosto também do volante e não gosto muito do Dieguinho também. Também acho que é mais do mesmo, acho que é muita euforia pro moleque aí. É porque aquela, né, mano, aquela famosa frase que serve muito para os últimos anos do Corinthians, que tá afundando o jacaré tronco, né, mano? Um cara que faz qualquer coisinha, a gente já fica, ai meu Deus, nossa, olha lá, o jogador, a cria do terrão. Não, desculpa, até então nada demais, como Wesley não era nada demais, como tantos outros não era nada demais, como o Gui Negão não é nada demais, né? Só que a gente fica, não sei, talvez a gente fica se apegando a uma narrativa, a gente tá muito carente, né, mano? Eu falando no plural, assim, generalizando mesmo, o corintiano tá muito carente, né? Então o corintiano vai na arena e fala o nome do Yuri Alberto, nossa, meu Deus, é aquela alegria. Nem parece que é o cara que não dá para ser 9 do Corinthians. A mesma coisa pro holandês, que também, né, nada demais. E a gente, aquela festa é que também, mano, pode desenvolver, claro, não tô tirando o moleque pra bosta, não, mano. Tá ligado? Não tô tirando o moleque pra merda, não, mano. Pode desenvolver, mas não vejo nada demais. E quanto ao Corinthians, mano, melhorou um pouco, quem sabe para semifinais da Copa do Brasil melhora um pouco mais ainda, para ver se a gente consegue competir de um ano terrível para um ano histórico, né? Porque sim, seria histórico a gente voltar a ganhar uma Copa. Vixe, acho que o Vladão travou, hein? O Vladão não tá em casa hoje, acho que ele travou. Vamos ver se ele volta aí. Mas enfim, pegando como base o que o Vladão estava falando, Lucão, acho que eu até concordo com ele. A questão do Dieguinho aqui, pelo amor de Deus, não é querendo queimar ninguém da base, não, tá? Mas o meu ponto de vista a gente sabe quando sobe um menino da base e a gente olha em campo, a gente olha a forma de jogar, a gente fala, puta, a gente vê alguma coisa ou a gente vê coisas que a gente já viu muitas vezes durante a vida, né? Então, acho que o Dieguinho seria. O Gui Negão, eu discordo, acho bom jogador. Acho que o Gui faz boas paredes, toca bem a bola, se apresenta, incomoda, corre, atrapalha. O Gui Negão é um menino da base que eu gosto muito.
Você falou do Maicon ainda, essa semana acabou saindo até uma matéria aqui do GS, se eu não estou enganado, que o Corinthians queria renovar o empréstimo e parece que o Shakhtar negou. E parece que o Corinthians já está devendo algumas coisas do Maicon, sem novidades, né? Está devendo alguém e não aceitou. Acho que só aceita vender ou quer até outro jogador em troca para abatimento da dívida aí e tal. Mas Mas para esse quanto ao caso em jogo é isso. específico, eu acho que o Maicon tá devendo muito mais a gente do que a gente está devendo por ele, viu? Pô, com certeza. E assim, sem perseguição aqui, já que o assunto é o Maicon, pô, se a gente for pensar, ele tá no Corinthians emprestado do Shakhtar desde 2022. O que me espanta, o tamanho do contrato do Maicon com o Shakhtar, porque se a gente for pensar, contando 2022, olha, ele teve emprestado 22, 23, 24, 25. E 26 o Corinthians tem que falar com o Shakhtar ainda. Ele deve ter feito 5, 6 anos de contrato com os caras, é inacreditável. Ou como é que fala? É vitalício o contrato, não termina nunca lá, porque o Corinthians está tentando e é só empréstimo, ou seja, tem tempo de contrato lá ainda, mas pelo menos ao que tudo indica, o Shakhtar negou, né? Negou mais um empréstimo, a sorte é a nossa. Loucura o Corinthians querer, assim, é o que eu costumo falar às vezes 35 milhões de corintianos estão vendo uma coisa e só a comissão técnica e os caras lá dentro que não. Não tem objetividade, são passes ruins, não tem velocidade. Às vezes os caras saem contra-ataque, você vê o Michael, irmão, parece que ele faz uma força absurda para correr, para ir atrás, sabe? É incrível, parece que ele tá assim se esforçando ao máximo, mas enfim, mas como a gente falou também, né? A derrota, voltando para o jogo de quarta, a derrota acho que não foi justa, né? Pelo que o Corinthians criou, principalmente no primeiro tempo, o goleiro, aí aquela bola no fim do jogo da cabeçada do Romero, que para mim é muito mais gol perdido do que milagre, só que do jeito que acaba virando milagre. Para mim, um atacante que recebe na pequena área de cabeça com o gol escancarado, ele tem que só ele cabecear no contrapé do cara, ele saber cabecear ali, não, ele cabeceou em cima do goleiro, acaba virando um milagre, né? Acaba mesmo. E no Acho que escanteio nem, ainda o nem Ranielli precisava quase ser no fez o gol. contrapé, viu, Fê? Qualquer lugar do gol que ele cabeceasse. É que ele cabeceou no peito do goleiro. Sim, Ali o goleiro não precisou. Beleza, foi. Para os caras foi um milagre, mas ali o goleiro não precisou fazer força nenhuma, porque a bola foi nele, né? exato. Enfim, eu acho que foi muito mais um milagre o Romero ter acertado o único lugar do gol que não seria gol do que o goleiro ter feito uma defesa. Pode ser, é isso mesmo. Porque, e acaba virando milagre também pela importância do jogo para o Fortaleza, né? Às vezes Fortaleza tivesse ali com a mesma pontuação, mesmo lugar na tabela que nós, seria uma defesa ali que, primeiro que o Castelão não estaria cheio como estava pelo horário do jogo, tal e tudo mais, mas enfim, faz parte, não vencemos, uma campanha péssima do Corinthians no Campeonato Brasileiro, agora já trazendo para as estatísticas para a gente conversar um pouco aqui também. O Corinthians que faz sua terceira pior campanha na era dos pontos corridos, só perde para o ano que caiu e para 2018, sendo que o ano que caiu e 2018 o Corinthians fez 44 pontos nesses 2 anos, e esse ano que o Corinthians não chegará, em hipótese alguma, nos 50 pontos pelo menos. O Corinthians que tem 4 vitórias fora de casa só, e aqui eu quero deixar um asterisco, tá? Porque se a gente pegar das 4 vitórias fora de casa, vou lembrar aqui, tá? Vasco, Ceará, Fluminense e Vitória. Contra o Vasco, ok. Acho até que jogamos bem sim, merecemos ganhar, apesar de ter sido 3-2, aquele gol no final tal. Acho que o Corinthians foi melhor que o Vasco e mereceu ganhar aquele jogo sim. Agora, contra o Ceará, um jogo horroroso, com os reservas ainda, um gol feio do Thales Magno lá. A bola passou pelo zagueiro, pelo goleiro, o Thales finalizou todo estranho para fazer 1-0. Contra o Fluminense, a gente ganhou o jogo sem dar um chute no gol. Vale lembrar isso. Foi de uma falta cobrada pelo Mateuzinho. Uma falta cobrada pelo Mateuzinho que passou por todo mundo e entrou no gol. O Corinthians venceu sem dar um chute no gol. E contra o Vitória, a gente venceu um jogo que é inacreditável. Assim, não jogou nada. Acha um gol que no bate e rebate o Charles cabeceia, bate no travessão, ela pinga na linha e na pingada da bola ela pega a curva para entrar no gol. Fora que logo na sequência o Felipe Longo aí sim faz um milagre, né? Então, se a gente for pegar também as 4 vitórias fora de casa, são 3 vitórias que são mentirosas, e digo mais.
essa vitória contra o Vitória foi fundamental para nós, que você coloca 2 pontos a menos para nós no campeonato aí, a gente estaria com 44 e indo domingo precisando, a 3 dias da decisão principal do ano agora, que é a semifinal da Copa do Brasil, precisando de jogar com todo mundo para ganhar de qualquer jeito do Juventude em casa. Então, assim, muita coisa mascarada, assim, também, foram jogos horríveis fora de casa, muitos deles o tiraram do sério, alguns deles a gente achou até que poderia haver melhoras no Corinthians, e falo aqui alguns jogos que eu lembro de cabeça fora de casa que nos deram certa esperança. O Atlético Mineiro fora, foi 0-0, nos deu uma esperança. O Inter, que a gente estava ganhando e com o jogo terminado, o cara deixou bater o lateral, chamou o VAR e ainda arrumou um pênalti para os caras. O segundo tempo do jogo do Botafogo, tudo bem, o jogo tem 90 minutos, mas o segundo tempo do jogo do Botafogo, a gente fez até uma live depois daquele jogo, o Corinthians foi bem ali também. Então tiveram jogos fora de casa, mas se você for pegar, a gente está falando de 3, 4 jogos, talvez contra o Grêmio antes da parada da Copa do Mundo de Clubes lá, também talvez tenha sido um jogo ok, só que é isso. E aí quando a gente traz a campanha para dentro de casa também, o Corinthians tem 8 vitórias dentro de casa no campeonato. Se ganhar domingo, vai para 9. Ou seja, até conversando com os amigos ontem, o Tique me alertou sobre isso. Ele falou, pô, mesmo se a gente ganhar domingo, o Corinthians não ganhou 50% dos jogos em casa. É inadmissível isso. Somado a tudo isso que a gente está falando no Campeonato Brasileiro, apesar de ser a terceira pior campanha na era dos pontos corridos, é a pior campanha em casa do Corinthians nos pontos corridos, com 5 derrotas. Então, a gente vê o Dorival ir na imprensa e enxergar o trabalho como bom, como justo, como isso, como aquilo, já entra naquele delírio de treinador que não merece ficar. Quando o treinador começa a falar tudo aquilo que a torcida não enxerga, esquece, acabou. Silvinho foi assim e vários outros foram assim, sabe? Então, eu queria ver com vocês a percepção de vocês aí do que foi o Campeonato Brasileiro do Corinthians. Por sorte, o pior não aconteceu, né? Que a gente sabe. Lamentável, 3 anos seguidos a gente brigando nessa situação. Lamentável, lamentável, com a folha salarial que tem, o que se gasta com esses caras é lamentável, 3 anos seguidos no desespero para não cair. E já deixa um 2026 totalmente em alerta, preocupado. Vou repetir de novo o que eu já falei nas últimas resenhas: é transfer ban, é juros da arena, é ano de eleição que a gente sabe a babaquice que é, para não ficar falando outras coisas aqui, o circo que não é criado sobre isso. Né? Quem sofre somos nós. Um elenco caro, curto, limitado, que não entrega. E que assim, ano que vem é sinal de alerta máximo, 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 que eu espero estar enganado, que nos surpreenda, tal. Já brinquei aqui com a superstição que final de ano com o número 6 não costuma, tirando a invasão de 76, são os finais com o número 6 para nós nunca foram tão bons assim. Então, eu confesso para vocês, sem querer entrar em histeria, mas eu confesso que eu estou muito preocupado para 2026. É isso, Fê. Sobre o nosso ano, acho que você passou super bem. Só fazendo um adendo aqui do que eu tinha comentado antes, e o Vlad comentou na sequência, eu não consigo enxergar nada positivo do Corinthians no ano, tá? E isso eu tô 100% fechado. A gente pegar o ano do Corinthians e tentar tirar algo positivo dele em relação ao Campeonato Brasileiro, enfim, não existe. Eu consigo enxergar alguns pontos positivos da última partida e ponto final. A gente tirando uma foto mega recentezinha, eu consigo enxergar 1 ou 2 pontos positivos ali. Mas do ano, não tem nada para tirar. E também, só em complemento com o que você disse, Fê, eu acho que o que mais irrita a gente é que a gente tem um elenco caro, mal montado, e por ser mal montado, a gente espera que a gente não tenha boas partidas com times melhores do que o nosso. E beleza, isso é a realidade. Quando a gente pega, sei lá, eu não vou nem citar nosso rival, mas quando a gente pega um Flamengo no Maracanã, pô, o time dos caras é infinitamente melhor do que o nosso. A gente sabe que as chances de você perder é muito maiores do que as de você ganhar. E isso tá tudo bem, tá tudo certo. É a nossa realidade hoje, a gente tem que aceitar ela. O que irrita é quando a gente pega um elenco que ganha o que ganha o nosso, sofreu o que sofreu esse ano para ganhar de todos os times lá de baixo.
da gente ser o único time que tem uma derrota contra o Sport na casa deles no campeonato inteiro. Inteiro. Isso é inaceitável. A gente perder para o Flamengo no Maracanã é um resultado que a gente aceita. Porque a gente enxerga na nossa realidade hoje como algo normal, infelizmente, tá? Mas a gente não pode aceitar perder pro esporte na casa deles, dado a campanha que eles têm, sabe? E a gente viu isso se repetindo durante o ano com muita frequência. A gente perdendo para os times lá de baixo, a gente sofrendo com os times lá de baixo, com os times que, sei lá, a folha salarial deve ser 1/5 da nossa. E isso é inaceitável, por mais que o nosso time seja mal montado. Isso realmente não dá para acontecer. Eu compartilho do mesmo desespero que você, tá, Fê, em relação ao ano que vem. Dado que o nosso time é extremamente mal montado e a única chance que a gente tem de mudanças no elenco é de saída, não é de entrada, por conta de todos os transfer bans que a gente tem, eu de coração não sei o que esperar do Corinthians ano que vem. De novo, eu sei que é muito aquém da nossa história, é triste falar isso, mas ano que vem vai ser mais um ano que a gente vai torcer para bater os 45 pontos o quanto antes e rezar para os 45 pontos serem o suficiente para não rebaixar a gente. Enfim, triste, de novo, triste ver o Corinthians passando por isso. É triste ver o Corinthians do tamanho que tem, sendo refém de más administrações que levaram a gente para esse buraco que a gente está hoje. E, enfim, o que cabe a gente aqui é torcer e esperar que algo diferente aconteça no que vem, mesmo sabendo que vai ser muito difícil, dado a circunstância que a gente está hoje em dia, né? É isso. Gente, primeiro eu quero pedir desculpas aí para vocês dois e para quem está nos ouvindo. É horrível você estar ouvindo algum programa e a internet de alguém ficar caindo, mas que bom que caiu e não ficou oscilando. Melhor assim, porque eu mudei de lugar e acho que está melhor agora. Perdi 5 minutos da resenha, mas eu tenho certeza que eu sei tudo que vocês falaram, de tanto que é mais do mesmo, né? O que eu não sei a que parte parou, mas onde eu estava falando é que esse ano é mais um ano trágico do Corinthians, que pode se tornar um ano histórico, dependendo se eles vão querer jogar esses próximos 2 ou 4 jogos que nos restam aí para a temporada, né? Vamos ver como vai ser. E quanto eu vou já para esse ponto final que você estava falando agora, quanto à preocupação do ano que vem, dos próximos anos, é isso, mano. A gente também já falou isso outras vezes, acho que ou o Corinthians faz uma mudança radical na sua administração, ou não vai seguir para trás, vai seguir no ostracismo, e é uma pena, mano. Já é uma realidade, a gente tem que aceitar que o Corinthians está para trás, já é uma realidade a gente aceitar que o Corinthians já não está mais entre os maiores vencedores aqui, né? Assim, pensando que nós corintianos não queremos estar em terceiro, quarto, quinto maior vencedor, a gente quer ser o primeiro maior vencedor, porque a gente sabe do potencial do clube, da torcida que tem. E hoje, infelizmente, a gente está muito para trás, né, mano? A gente está muito para trás mesmo. Basta ver os últimos recortes dos últimos anos aí, quem ganha Libertadores, quem ganha Brasileiro, quem é vice-brasileiro, vice-Libertadores, enfim, com a exceção de campeonato de ponto corrido, que pode ser que aconteça vez ou outra pela camisa, a gente vai ficar para trás, mano. E, infelizmente, quem poderia mudar agora não quer, porque não quer perder os seus poderes ali dentro, enfim. Quem sabe a gente tem uma mudança mais radical aí, porque eu acho que é a única esperança nossa, mano. Eu acho que tá triste demais ver o Corinthians. E só para finalizar da minha parte, porque cortou tudo que você tá falando, que vocês falaram que de fato jogou melhor no sábado. Eu não sei se essa parte foi, mas sim, jogou melhor mesmo. Então, assim, pelo menos dá uma esperança para que para não ser de todo um pessimista, né? Dá uma esperança para que esse time faça bons jogos contra o Cruzeiro, tanto na ida quanto na volta, e a gente possa ir. Já pensou, mano? Assim como foi em 95, o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista no mesmo ano, seria lindo, cara. Então, vamos ver. Mas é desanimador a gente pensar em perspectivas futuras, né? Não é coincidência a gente ter a terceira pior campanha da história do clube. Não é coincidência. Não é que aconteceu, não é que foi um ano ruim, não. A tendência é daí para mais, né, mano? Ou para menos, no caso. Então, o que o Fê falou aí da preocupação dos 45 pontos, assim, primeiro que é uma vergonha o Corinthians, com a folha que tem, na penúltima rodada, ter chance matemática de rebaixamento. Eu vi gente passando pano para isso, achando que era ok. Não é ok, mano. Não é. Beleza, é 0,000% de chance, 0,1% de chance de cair. Mas ter a chance é um absurdo, mano. Era pro Corinthians ter chance de título, faltando 2, 3 rodadas, mano.
Não era correr risco de cair para a segunda divisão, pelo amor de Deus, mano. Isso mostra a zona que é o clube. Que vamos ver, se não tiver uma mudança radical aí, esse papo aqui vai se repetir por mais muitas e muitas vezes, e o dia que oscilar a internet de algum de nós aqui, pode ficar tranquilo que não vai ter perdido nada, porque a gente vai estar falando do mesmo assunto dos últimos todos os anos aí, mano. Tá difícil, cara. Mas vamos ver se a gente ganha essa Copa do Brasil aí, que seria lindo, velho. Verdade, Valdão, exatamente. Até pegando só o que de gancho que o Lucão comentou, muito bem lembrado, o Sport pode realmente terminar o brasileiro, se não ganhar do Grêmio no domingo, com uma vitória em casa só. E é justamente contra nós. O São Paulo foi jogar com o Sub-11 lá e empatou. Tava tomando 2-0 e empatou. O Santos tá tomando 2-0 lá com um jogador a menos e empatou. E aqui eu vou repetir o que eu já falei nas outras vezes. O Corinthians não só perdeu do Sport, como a todo momento teve muito mais perto de tomar segundo gol do que empatar o jogo. O Sport fez 3 gols para valer 1. A gente tem que lembrar sempre disso. O Sport foi melhor que o Corinthians aquele dia. É inaceitável. Um time que não ganhou de ninguém no campeonato em casa, só ganhar de nós, é inaceitável. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada mesmo. Vale lembrar também que o desespero para o ano que vem, ele se dá porque o brasileiro começa em janeiro. Então, se você começa o ano mal, você já vai largar mal no Campeonato Brasileiro. E aí você vai ter pausa para a Copa do Mundo. Aí pensa o segundo semestre, meio capengando no brasileiro. Volta da parada da Copa do Mundo. Aquela briga, o Parque São Jorge fervendo por causa de eleição no fim do ano. Né? Então, o cenário é tenebroso. Me desculpem, assim, como eu falei, eu não quero ser histérico aqui, porque eu não quero ter razão. Eu falei, eu não quero ter razão. Não quero mesmo. Eu quero o Corinthians bem. E é isso que, na verdade, nós queremos isso. A gente quer o Corinthians bem. Só que, olhando todo o cenário que nos cerca hoje, não há esperança para o ano que vem. Esse é meu ponto. Então, como o Vlad falou, se não tiver uma mudança radical e tudo... Só que quando a gente olha para o Parque São Jorge, que mudança a gente vê? Nada. Zero. Hoje está sendo discutido o voto do fiel torcedor. O fiel torcedor existe desde 2008, desde o fim da Série B. Hoje, depois que um projeto bem estruturado apareceu tal e fez os caras se mexer, hoje todo mundo lá dentro é a favor do fiel torcedor votar. Não é muita cara de pau, mano. Não é tirar a gente de otário. Né? Então agora tá bom, aí vamos colocar o fiel torcedor para votar. Tá bom, vamos votar em 2030, fiel torcedor. Em quem? Nesses mesmos que a gente vê? Desde que a gente é criança. Tem cara que tá lá, eu era criança. São os mesmos caras lá. Os mesmos caras. O Tuma, desde que eu me entendo por gente, eu lembro do meu pai falando dele. Tem mais um monte. Esse Fran aí também é outro. André Negão. Quantos caras a gente não escuta desde que a gente é criança? São os mesmos caras. Nós vamos votar, a gente vai poder escolher para ser os mesmos caras que vão querer o poder. Eu prefiro não votar, mano. Eu prefiro ser sócio do clube e ajudar o clube, entendeu? Talvez votar numa assembleia aí, numa possível escolha de alguma coisa que possa aparecer nos próximos anos, não sei. É incrível, mano. Eu confesso pra vocês, é triste porque a gente tá falando de uma derrota onde a gente não mereceu perder, mas quando a gente traz os dados da campanha do brasileiro, um brasileiro patético, um brasileiro péssimo, não vai me surpreender se a gente não ganhar do Juventude no domingo, porque nós vamos com o time reserva, eles também já estão rebaixados, ninguém vai querer nada com nada, não duvido também. Inclusive o Santos, que não ganhava de ninguém, enfiou 3 no Juventude, mas já estava rebaixado, mas enfiou 3 no Juventude. Sabe qual é a última vitória do Corinthians no Alfredo Jaconi? A Série B em 2008. 2-1. Tudo bem, o Juventude ficou anos aí sem jogar a Série A. Tá bom, quando jogou o Corinthians não ganha lá. O Corinthians não consegue ganhar do Juventude fora de casa. É incrível. É incrível. O Corinthians não consegue ganhar do Juventude fora de casa. O Corinthians não ganhou do Sport fora de casa no campeonato. Não ganhou do Fortaleza. O Fortaleza também não ganha de ninguém. Mas o Fortaleza ganhou do Flamengo, tá? Foda-se, o Flamengo é campeão da Libertadores e do Brasileiro. Fez falta? Não fez. E para nós? Para nós talvez tenha feito. Então, assim, é o que o Vlad falou. A gente está começando a se acostumar, a se contentar com muito pouco. Isso é péssimo. Porque a nossa sorte, quando a gente olha para o nosso maior rival,
é que o nosso maior rival não tem a torcida que o Corinthians tem. Porque se tivesse, aí vocês iam ver o que era nadar de braçada. Aí vocês iam ver o que era nadar de braçada. Porque o Corinthians, com a administração do nosso maior rival, com a torcida que tem, isso é louco. Isso é louco. Não ia ter. Você olha atrás do gol ali em Lima, né? Um monte de espaço ali, os caras tudo mais para cima ali. Boa parte, a maior parte do estádio toda vermelho ali também. Vocês iam ver que não ia estar desse jeito. Mas enfim, fica o desabafo, que as coisas melhorem. Não sei como, mas fica esperança aí das coisas melhorarem, que a gente esteja enganado para o ano que vem. Vamos ver o que acontece domingo. Vamos ver o que nos aguarda na próxima quarta-feira e no outro domingo também. Que o Corinthians nos surpreenda dentro de campo no Mineirão. Que o Dorival entenda a necessidade da gente jogar mais fechadinho no jogo de ida. Mas como eu falei no pós-jogo, mas aí o Corinthians não vai jogar também, se jogar com 3 volantes. Mas o Cruzeiro não jogando já tá bom. O Cruzeiro não chegando com a facilidade que chegou no Campeonato Brasileiro recentemente contra nós no Mineirão, já tá bom. Que o Corinthians consiga ser um time competitivo, um time que atrapalhe e que nos surpreenda, como nos surpreendeu nos 2 jogos contra o Palmeiras. Eu confesso para vocês que eu queria fazer o primeiro jogo em casa, porque, como eu falei, não adianta nada a gente ir para o Mineirão, volta tomando uma piaba. O que adianta decidir em casa? Eu preferia que a gente se obrigasse a jogar bem em casa logo no primeiro jogo, para já ir para o Mineirão sabendo o que tem que fazer, alerta o tempo inteiro, né? Mas vamos ver o que nos aguarda, e é isso, irmãos. Só agradecer vocês de novo por estarem aqui, disponibilizarem o tempo para a gente seguir com a nossa resenha, manter o nosso conteúdo. E quanto à resenha, a gente volta na próxima semana para falar do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Semana passada é incrível, né? A gente ia voltar com o podcast. Vocês não têm ideia do que aconteceu para o podcast não acontecer, mas as coisas parecem que se acertaram e o que tudo indica, se não tivermos novas surpresas, amanhã a gente adiou para uma semana. Amanhã a gente volta a gravar o nosso podcast com o mesmo convidado que, pô, sensacional a forma que ele topou de novo. Falou, imagina, não esquenta, vambora, quando precisar tô aí. Quando eu falei com ele, falou, vambora, então tá fechado o dia 6. Então amanhã a gente está de volta para gravar o nosso podcast e a gente vai divulgando tudo aí, tá certo? Lucão, obrigado, Vladão, obrigado, façam as honras. É triste, mas vamos melhorar. Não sei quando, mas vamos melhorar. Não sei qual lição a gente vai ter que aprender para melhorar, mas a gente vai melhorar. Digo nós, a fiel torcida, vamos colocar o Corinthians onde ele merece. Tenho certeza disso. É isso, Fê. Tenho certeza também. Não sei como, mas vai dar certo. Sempre dá certo pra gente. Não é dessa vez que vai dar errado. Falando ainda de campo e bola, mega rápido. Só espero que o Corinthians finalize de uma forma um pouquinho mais digna o ano, ganhando a partida no final de semana. E trazendo um pouquinho mais de esperança, né, para os jogos da Copa do Brasil, jogando um bom futebol no final de semana, mesmo com as reservas, assim como jogou um bom futebol contra o Fortaleza. Espero que repita isso em casa, só que agora consiga com o resultado. E é isso, irmãos. Obrigado pela resenha. É sempre bom falar de Coringão. Quem acompanhou a gente até aqui, não esquece de deixar o like. Se não segue ainda, a gente passe a seguir, mande para um parceiro. E é isso. Tamo junto, irmãos. Vai, Corinthians. É isso, meus amigos. Obrigado, Lucão, obrigado, Fê, obrigado quem sempre nos ouve aqui. Mais uma vez, desculpas aí pela oscilação na internet. E é isso, mano. Quem sabe aí o nosso Coringão finaliza o ano, como o Lucão muito bem disse agora, de uma maneira digna. Aliás, se for campeão, é além do digno, né? Se a gente for conseguir ser campeão, a gente vai fazer história, mano. Quem sabe a gente consiga fazer história aí para que daqui a pouquinho, quando a gente estiver mais organizado, se Deus quiser, e obviamente não preciso nem falar que nós torcedores, se der tudo certo esse ano, a gente ser campeão, a gente não pode ignorar tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus, mas isso não vai acontecer, eu tenho certeza, o corintiano tá ligado que não vai ser um título que vai nos enganar mais, não. Mas, a gente fechar o ano de uma maneira histórica seria, lindo, porque quando a gente vai organizar dali na frente, a gente vai olhar para trás e falar, mano, a gente conseguiu ganhar 2 campeonatos naquele 2025, velho. Olha a força do Corinthians e do corintiano, mano. Se Deus quiser, vai ser esse o papo, sabe? Porque se der tudo certo, é na nossa conta, mano. É na nossa conta, com certeza, de novo, mano. Não é querer tirar mérito de jogador. Demérito deles e o mérito é nosso? Sim, exatamente. É desse jeito mesmo. Porque se a gente tivesse como entrar no campo lá, com certeza seria diferente. E de fora, a gente já faz uma diferença absurda. Se não fosse nós, mano, estaria tudo muito pior.
vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta, e a gente vai trocando mais essa ideia aí, sabadão vamos voltar com o podcast, e vai ser bom demais, mano. Obrigado, meus amigos, tamo junto, tá bom? É nóis, vai Corinthians. É nóis, tamo junto. E Vladão, não só 95, 2009 também, tá? 2009 Paulista, também, Brasil. Amém que aconteça de novo, amém. Tamo junto, irmãos. Um grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu.